gente, dando continuidade à aula, agora nós vamos tratar da liberdade de expressão. E o que é essa liberdade de expressão? A gente pode entender a liberdade de expressão como as garantias que estão consagradas na nossa Constituição Federal e que estão principalmente descritas lá no artigo 5º, incisos 4 e 9 do texto constitucional. E a gente pode perceber que o inciso 4, ele aparece de uma maneira mais ampla, na medida em que ele trata da livre manifestação do pensamento. Então ele enxerga de uma maneira mais ampla essa questão da liberdade de expressão. E aí quando ele vai lá para o artigo 9, ele foca na liberdade de expressão relacionada à atividade intelectual, à atividade artística, à atividade científica e à de comunicação. Eu costumo dizer que esse artigo 5º ele é um dos mais importantes da Constituição Federal, porque é nesse artigo 5º que estão contidos os direitos fundamentais, que estão ali difundidos entre os 78 incisos que são inerentes a esse artigo 5º. E qual é o objetivo desse artigo 5º e seus incisos? Ele objetiva assegurar uma vida mais digna, uma vida mais livre, uma vida mais igualitária a todos os cidadãos do país. E qual que é o enunciado desse inciso 9 da Constituição? Enunciado do inciso 9 do artigo 5º da Constituição Federal. Ele dispõe o seguinte, que é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. E aí partindo deste enunciado, o que a gente pode concluir? A gente pode concluir que no Brasil todos têm direito de expressar suas ideias, todos têm direito de expressar suas opiniões e seus sentimentos, das mais variadas formas possíveis, sem que essa expressão de ideias, de opiniões e de sentimentos esteja submetida a um controle prévio ou por censura ou por licença. E aí a gente caminhando, de uma maneira assim mais rápida e simples, a gente pode afirmar que a censura ela é um controle prévio que se faz sobre materiais que serão publicados, enquanto que a licença é uma autorização dada pelo Estado para a divulgação de determinado conteúdo. Vou voltar lá. Quando eu falo de censura, eu estou falando de um controle prévio que é exercido sobre um determinado material que venha a ser publicado, que pretenda se publicar. Já na licença, que são as duas questões tratadas lá no inciso 9 do artigo 5º, já a licença ela é uma autorização que é concedida pelo Estado para a divulgação de determinado material, de determinado conteúdo. Tá? Nós já citamos lá atrás, que a censura foi uma medida muito, mas muito mesmo adotada no nosso país na época que fomos regidos pelos militares. A intenção desse inciso 9 do artigo 5º da Constituição, ela concentra-se exclusivamente em proteger a expressão da atividade intelectual, a atividade artística, por exemplo, as músicas, as produções audiovisuais, as artes plásticas, etc. A científica, os artigos científicos, as publicações acadêmicas e também de comunicação, como por exemplo a televisão, rádio, jornais e revistas. A gente tem que também trazer com uma certa importância que as expressões da atividade intelectual e de comunicação, elas têm uma conotação muito ampla. Essa conotação que é dada a
duas expressões, atividade intelectual e de comunicação, tem que ser entendida de uma maneira bem grande, de uma maneira bem ampla, alcançando todo tipo de manifestação de ideia, de opinião ou de sentimentos. E ainda a transmissão de informações sobre qualquer tema ou assunto que está a cargo, está sob a responsabilidade daquelas atividades inerentes aos meios de comunicação. Nós vamos fazer um breve acompanhamento histórico da liberdade de expressão no Brasil, até chegarmos na Constituição de 88. Depois a gente faz um apanhado, né? A gente faz traça uma discussão, uma explanação a partir da Constituição de 88. Então, já na época do Brasil colonial, nem se aventava, nem se pensava nessa liberdade, né, devido à opressão e controle que era exercido pela coroa portuguesa. Naquela época, no Brasil, era proibida, melhor dizendo, a difusão de ideias políticas. Era proibido. Até existe uma passagem histórica que conta que os jesuítas, os primeiros jesuítas que estiveram no Brasil, que estavam ali num processo de catequese dos índios, de alfabetização dos índios, descobriu-se que um grupo de jesuítas estava difundindo naquele meio indígena, naquele processo de catequese, naquele processo de alfabetização, ideias políticas também, ensinando, né, passando para os índios algumas ideias políticas. E imediatamente, quando a coroa portuguesa descobriu isso, mandou esses jesuítas de volta para Portugal. Isso é uma passagem, né, histórica que alguns doutrinadores contam a respeito dessa proibição da difusão de ideias políticas no Brasil. Lá na Constituição de 1824, foi consagrado o direito à liberdade de expressão e de imprensa, com vedação à censura. Porém, mesmo consagrando esse direito de liberdade de expressão e de imprensa, melhor dizendo, com vedação à censura, durante o período em que esteve, né, em vigor, não houve em nenhum momento a efetividade dessas liberdades. Em nenhum momento, enquanto vigorou a Constituição de 1824, essas liberdades não foram efetivadas. Algumas lideranças locais da época, através do poder que detinham, exerciam a censura na busca de calar, né, ou com a vontade, com a intenção de calar, principalmente os seus críticos e desafetos. Então, aquelas lideranças locais que existiam naquela época, né, da vigência dessa Constituição, se tinha ali, né, alguma liderança que era seu desafeto, que era seu crítico, essas pessoas que detinham certa liderança em determinadas regiões ou em determinados segmentos, exerciam essa censura para calar aquelas pessoas. E aí nós tivemos grandes episódios de violação à liberdade de expressão durante o primeiro reinado e o período da regência. Porém, foi lá no segundo reinado que o respeito a essa liberdade de expressão ele ganhou uma certa força, por assim dizer, tá? Na primeira Constituição Republicana de 1891, essa Constituição ela manteve essas liberdades, né, vedando o anonimato,
Ou seja, a pessoa não poderia ficar no anonimato, ela poderia se expressar, porém deveria se identificar. Mas, mesmo assim, ainda ocorriam numerosos casos de censura e de perseguição a adversários políticos. Então, quem tinha um pensamento político contra aquele que era mais forte, contra aquele que detinha um determinado poder, esse sofria os rigores da censura. Depois, na Constituição de 1934, ainda manteve-se a garantia da liberdade de expressão e a proibição do anonimato. Mas sofreram censuras os espetáculos e as diversões públicas. E era proibida a propaganda de guerra ou de processos violentos para subverter a ordem econômica e social. Então eu tinha uma liberdade de expressão, né? Porém com limitações. Então essa liberdade de expressão não era plena. E aí nós vamos para a Constituição de 1937, que manteve nominalmente a liberdade de expressão, porém instituiu a censura prévia. Olha, já aparece aí no texto de 37, a censura prévia da imprensa. Lembra que na imprensa não se falava, na censura da imprensa não se falava no texto de 34. Mas no texto de 37 já se fala da censura prévia da imprensa, do teatro, do cinematógrafo, da radiodifusão, facultando a autoridade competente proibir a circulação, a difusão ou a representação. E aí o que acontece? Nesse período, os críticos do governo, eles sofreram de uma maneira implacável. Eles foram implacavelmente perseguidos por suas ideias, né? E nesse período foi criado o DIP, conhecido como Departamento de Imprensa e Propaganda, e a função desse departamento, que ele obviamente exerceu com todo o rigor, era ferrenhamente censurar ou buscar a censura dos meios de comunicação, tá? E aí, partindo para a Constituição de 1946, essa estabeleceu novamente a liberdade de expressão, proibida a censura. Salvo, olha só o salvo aí, ó, salvo quanto a espetáculos e diversões públicas. E essa Constituição de 46, ela proibiu ainda o anonimato e proibiu também a propaganda de guerra, de processos violentos para subverter a ordem pública e social ou de preconceitos de raça ou de classe. Então já aparece aí, ó, preconceito de raça ou de classe. Caminhando mais adiante, né, nós vamos ver que em 1946 o regime militar ele causou um abalo profundo no regime constitucional de proteção das liberdades públicas, instaurando a prática de perseguições a quem fosse contrário a um regime militar, e sendo que o ato institucional número 2 modificou a redação da Constituição, restringindo que a liberdade de expressão das propagandas que subvertessem a ordem. E aí, lá em 1967, com a elaboração de uma nova Constituição, manteve-se formalmente a liberdade de expressão, com os mesmos limites impostos pela Constituição de 46 e pelo Ato Institucional número 2. E aí, durante esse período, houve uma intensificação do regime militar. O regime militar ele se tornou mais intenso. E com essa intensividade do regime militar, culminou-se com a edição do Ato Institucional número 5. E esse Ato Institucional número 5, ele veio conferir praticamente, de maneiras praticamente poderes ilimitados ao presidente da República, que a esse era garantido o poder de caçar, de restringir
direitos dos seus opositores. Então, quem fosse opositor ao presidente, né, através desse ato institucional número 5, ele, presidente, ele tinha poderes ilimitados. Veja bem, era uma total tirania. Ele tinha poderes ilimitados para restringir direito de quem fosse opositor a ele, inclusive em relação à manifestação política. E aí, nesse momento, né, já estava generalizado no país, né, a censura prévia dos meios de comunicação. E aí a censura foi institucionalizada e tornou-se, né, uma das marcas mais fortes desse período no qual fomos governados pelo regime militar. E aí toda a imprensa, sem exceção, ela estava submetida à censura, assim como os artistas, os compositores e os escritores. Vários órgãos durante esse período, sobre a égide do regime militar, foram criados, né, e a criação desses órgãos foi única e exclusivamente com a finalidade de um controle prévio das informações que seriam divulgadas. E aí a gente pode citar como esses órgãos que foram criados: o Serviço Nacional de Informações, o SNI, o Departamento de Ordem Política e Social, o famoso DOPS, né? Famoso, conhecidíssimo DOPS. Tá? Foram dois órgãos que foram criados naquele período para intensivar a perseguição a essa liberdade, né, de expressão, essa livre liberdade, né, esse direito, né, à livre expressão. Tá? E aí, a lei de imprensa promulgada em 1967, veja bem, lei de imprensa promulgada sob a égide do regime militar, né, que censurou completamente a liberdade de imprensa. E aí, sob a égide desse regime que censura completamente a liberdade de imprensa, promulga-se a lei de imprensa. Imagina só, pensem bem, as características dessa lei. E aí essa lei de imprensa, promulgada em 1967, ela previa severas, mas severas punições aos meios de comunicações e jornalistas que não respeitassem as regras estabelecidas pela censura. Então qualquer jornalista, qualquer meio de comunicação que desrespeitasse aquelas regras impostas na lei de imprensa, criada, repito, sob a égide do regime militar, que censurou de maneira veemente a liberdade de imprensa, qualquer um desses órgãos ou jornalistas que desrespeitasse as normas estabelecidas pela lei de imprensa, né, seriam severamente punidos. E aí, caminhando um pouquinho adiante, a partir de 1968, estando em vigência o AI-5, nenhum material cultural poderia ser publicado sem antes passar pelo crivo destes órgãos de censura. Então, muitos livros, muitos discos, muitos filmes daquela época tiveram suas publicações proibidas, porque ao passar pelo crivo desses órgãos de censura, não tiveram a devida autorização, tá? Porém, né, aí existe uma certa particularidade, embora a forte vigilância, né, alguns materiais que criticavam o regime militar, que criticavam, né, esse período, né, sobre a vigência dos militares, conseguiram passar pela censura. E aí vejam bem, graças a uma certa habilidade, né, que era inerente àqueles autores, àqueles compositores,
uma habilidade de composição, uma habilidade de composição dos seus trabalhos. E aí, a gente até trouxe como exemplo para vocês a música Cálice, que foi composta por Chico Buarque e Gilberto Gil, que se tornou um hino de resistência, né, naquela época ao regime militar. E essa música, qual foi a expertise tanto do Chico como do Gilberto Gil? Qual foi a expertise deles? Eles trouxeram, né, na composição da música várias figuras de linguagem e expressões com duplo sentido. E aí, ao utilizar essa linguagem, essa expressão de duplo sentido, eles proporcionavam, né, a denúncia, a violência e a repressão da ditadura ou do regime militar. Então, eles utilizavam dessas palavras que poderiam ter uma conotação de duplo sentido, e através da utilização dessas palavras ou dos termos que davam uma conotação de duplo sentido, eles escancaravam, eles denunciavam toda aquela violência que era decorrente daquela repressão, né, imposta pelo regime militar. A gente pode perceber que a palavra cálice, tá? Cálice com as grafias C-A, acento agudo no A, L-I-C-E, cálice, que nos dá a ideia do cálice, né, propriamente dito. Ela foi escolhida por quê? Porque ela tem uma semelhança com o imperativo cálice, cálice da palavra calar-se, calar, ficar mudo. Então percebam a inteligência de ambos naquele momento vivido. Vamos usar a palavra cálice com uma grafia representativa do próprio cálice, porém com a conotação de repressão pela ditadura, de calar-se, de fechar a boca, de abaixar a cabeça em decorrência da violência e da repressão imposta pela ditadura militar. E aí, com essas artimanhas, com essa habilidade na escrita, eles conseguiram fazer com que essa música, né, passasse pelo crivo daqueles órgãos de censura, tá? Se não fosse dessa maneira, tá, com certeza, tá, essa música, né, ela seria barrada por aqueles órgãos de censura da época, tá bom? Em 1969 foi editada a Emenda Constitucional número 1. E essa Emenda Constitucional número 1, basicamente, foi uma nova Constituição, né? É uma nova Constituição. E manteve os mesmos limites anteriormente impostos, prevendo a proibição de publicações e exteriorizações contrárias à moral e aos bons costumes. E aí, lá no final da década de 70, durante o vagaroso processo de abertura do nosso país, a abertura externa do nosso país, houve em certos momentos algumas atenuações em relação àquelas restrições que eram impostas à liberdade de expressão. Veja bem, houve, né, certas atenuações, não significa que foi atenuado completamente. E isso culminou com o quê? Como nós já falamos lá atrás, culminou com as eleições, a eleição indireta de um governo civil em 1985, através do já citado, que nós falamos, diretas já. E aí, a partir de então, né, deu-se início a um processo de redemocratização do país. E esse processo de redemocratização do país, que perdurou de 85
a 88, resultou na promulgação da nossa Constituição Federal de 88, a 5 de outubro daquele mesmo ano, 1988. E essa Constituição de 1988, ela também é conhecida, ela é chamada, e não só no Brasil, mas mundialmente, como a Constituição Cidadã. Por que Constituição Cidadã? E aí tem dois aspectos, né, que eu quero passar para vocês. Por que essa Constituição nossa de 88 ela recebeu esse nome de Constituição Cidadã? Veja bem, depois de mais de 20 anos você vivendo sobre a égide de um regime de opressão, de um regime de violência, de um regime de repressão, de um regime onde você não tinha liberdade de expressão, de um regime onde você não tinha liberdade de expor as suas ideias, né? Você se consegue ver livre desse período, e você tem a oportunidade de trazer novas regras, de trazer novas ideias, de traçar novos direitos, novas liberdades, novas igualdades para uma sociedade, para uma população. E é lógico e é evidente que o legislador e alguns dos legisladores que estiveram na Assembleia Constituinte, né, de 88, alguns legisladores foram pessoas que sofreram com o regime, né, que sofreram sob a batuta do regime militar. E é lógico e evidente que oprimidos, reprimidos, né, por um período sobre a égide do regime militar, é lógico que no momento em que eu tenho a oportunidade de criar, de instituir uma nova Constituição, agora com garantias, com liberdades, é óbvio que eu vou procurar consagrar nessa Constituição a maior gama de direitos que seja possível consagrar aos cidadãos. E foi isso que aconteceu, é isso que acontece com a nossa Constituição de 88. Ela consagra uma infinidade de direitos ali no texto constitucional. Direito esses, né, dedicados ao cidadão. Confesso, eu particularmente, Valdir, que alguns direitos que estão ali consagrados na Constituição, eu entendo que nem precisariam estar na Constituição. Poderiam estar numa norma infraconstitucional. Mas percebam vocês que só quem viveu aquele período de repressão é que sente na pele o que é você ser impedido de exercer direitos, impedido de expor suas opiniões, de expor as suas ideias. Então, pela vivência daquele período, poxa vida, por que eu vou colocar numa norma infraconstitucional se eu posso garantir esse direito numa norma constitucional? Eu dou mais força para esse direito, eu dou uma conotação muito maior, muito mais abrangente para esse direito, então eu não vou colocar numa norma infraconstitucional. Eu já vou, é lógico, estabelecer esse direito, essa garantia, esta liberdade na norma constitucional. Daí o apelido, né, de Constituição Cidadã, pela quantidade enorme de direitos que foram consagrados na nossa Constituição. Direitos esses voltados às liberdades, às garantias, aos direitos do povo, da sociedade, dos cidadãos. E aí essa Constituição Cidadã de 88, ela restabeleceu a liberdade de expressão no país, integrando-a aos direitos e garantias fundamentais dos cidadãos. Vocês percebam a preocupação do legislador naquela época, porque além de restabelecer essa liberdade de expressão no país, ele ainda integrou esse direito à liberdade de expressão lá na parte da Constituição Federal que trata dos direitos e garantias fundamentais dos cidadãos. Tá? Tamanha a importância dessa garantia que nós temos no texto constitucional. A liberdade de expressão, ela é um direito que no nosso dia a dia, às vezes ela passa desapercebido, mas ela é facilmente perceptível
quando ela sofre um cerceamento ou uma ameaça. Então, no dia a dia, às vezes, né, desapercebidamente, esse exercício dessa liberdade de expressão, ela passa, e as pessoas não percebem que ela está ali, que ela existe e que ela está sendo exercida. Porém, no momento em que ela vai ser exercida e ela sofre uma restrição, ela sofre uma vedação, ela sofre uma proibição, opa, peraí, eu estou aqui, eu existo, existe uma lei muito maior que você que me consagra esse direito de expressar, de expor, né, o meu modo de enxergar determinada coisa, tá? Embora seja a liberdade de expressão um direito garantido pela nossa Constituição, tá? Essa própria Constituição, ela também diz, eu tenho direito a essa liberdade de expressão, eu tenho direito à liberdade de manifestação, porém, esse meu direito não pode de maneira alguma ferir a liberdade do outro indivíduo, tá? Então percebam que essa liberdade que a nossa Constituição, essa liberdade de expressão que a nossa Constituição nos consagra, ela não é ilimitada, ela não é soberana, tá? Ela tem limitações, e essas limitações a própria Constituição, o próprio texto constitucional já nos mostra, já impõe a esta liberdade. Estabelece lá o artigo 5º da Constituição Federal, no seu inciso 10, que não se pode ferir a intimidade de alguém, não se pode ferir a privacidade de alguém, não se pode ferir a honra e a imagem de outra pessoa. Percebam que aí eu já estou limitando, né, essa liberdade de expressão. Bom, eu tenho direito à liberdade de expressão, mas eu não posso usar desse direito de liberdade de expressão para ferir a intimidade de uma outra pessoa. Eu não posso usar desse direito, essa liberdade de expressão, para invadir a privacidade de uma outra pessoa. Eu não posso usar dessa liberdade de expressão para macular a honra e a imagem de uma outra pessoa, né? Então, eu não posso usar do argumento, do fundamento de exercício da liberdade de expressão, se este meu exercício de liberdade de expressão eu estou utilizando para ferir direitos e garantias de outras pessoas. Vocês entendem? Vocês estão me entendendo? Vocês estão acompanhando a linha de raciocínio? A Constituição me garante essa liberdade de expressão. Porém, ao mesmo tempo que essa liberdade de expressão que a Constituição me garante, ela vai até um certo limite, né? Ela tem um certo espaço para trabalhar. E qual é o limite que ela tem para trabalhar? Até onde ela pode ir? Até onde começa o direito do outro. Até onde está a intimidade do outro. Até onde está a privacidade, a honra, a imagem do outro. Tá? Vou dar um exemplo. Bom, eu tenho direito à liberdade de expressão. Então eu posso usar esse direito de liberdade de expressão para assediar alguém? Não, mas eu tenho direito à liberdade de expressão. Eu posso falar o que eu quero. Percebam? Eu posso usar esse direito a liberdade de expressão para me expressar de forma racista, para me expressar de forma homofóbica. Eu posso fazer isso? Né? Ah, mas é a minha liberdade, eu posso me expressar do jeito que eu quiser. Eu não gosto de pessoa de tal cor, eu não gosto de pessoa de tal raça, eu não gosto de pessoa que tem determinada preferência sexual.
Se você não gosta, se você não se relaciona com pessoas assim, guarde isso para si. Porque a partir do momento que você expor, né, essa sua maneira, expressar, melhor dizendo, essa sua maneira de enxergar uma pessoa de cor diferente, uma pessoa de raça diferente, uma pessoa de etnia diferente, uma pessoa de sexo diferente, ou uma pessoa de preferência sexual diferente, né? E você começar a expressar o seu sentimento negativo em relação àquela pessoa, né? Isso já não é mais o exercício da liberdade de expressão. Isso já é a ultrapassar os limites desse exercício à liberdade de expressão, né? Então, temos que tomar muito cuidado quando nós vamos exercer essa liberdade de expressão que nós temos. Ela vai ter um caminho a percorrer. E esse caminho a percorrer vai esbarrar com um limite. E esse limite é o outro, tá? Que também é detentor de direitos fundamentais, garantias fundamentais, consagrados no mesmo texto constitucional que você está usando em nome de uma liberdade de expressão, tá? Quando a gente exerce a discriminação por qualquer motivo que seja por motivo de raça, cor, gênero, origem, classe social, religião, né? Nós estamos ferindo direitos fundamentais que são consagrados na Constituição Federal. A liberdade de expressão, e assim como todos os direitos fundamentais dos cidadãos, ela deve ser sempre equilibrada, né? Ela não é absoluta, ela não é superior a qualquer outro direito. Aliás, existem pessoas que dizem, né, que tal princípio constitucional é maior que outro princípio constitucional. Tal princípio... Gente, não são todos princípios? Se são todos princípios, um princípio é maior do que o outro? Os princípios estão todos no mesmo pé de igualdade. A diferença é que um vai estar relacionado com determinada coisa, o outro com outra coisa, o outro com outra coisa. O princípio da improbidade é maior do que o princípio da legalidade? Ou o princípio da legalidade é maior que o princípio da improbidade? O princípio da publicidade é maior que o princípio... Não existe um princípio maior do que o outro. Os princípios caminham juntos, de maneira equilibrada, e no mesmo pé de igualdade. É aquilo que eu falei. Cada princípio ele vai se direcionar para uma área diferente. O da improbidade, da improbidade, ele tem lá a sua área, da probidade administrativa tem a sua área. O princípio da publicidade tem a sua área. O princípio da proporcionalidade, da razoabilidade, tem lá a sua área. Mas não significa que no texto constitucional um é maior que o outro, um vale mais do que o outro. Todos têm o mesmo pé de igualdade em relação às suas, aos seus poderes, às suas valias. Cada um vai para uma área diferente, porque todos estão no texto constitucional. Se um valesse mais do que o outro, um estaria no texto constitucional, o outro estaria na norma infraconstitucional. Mas se todos estão no texto constitucional, todos têm a mesma valia. E há, né, a fala, o entendimento de que todas as normas constitucionais trabalham de maneira harmônica. As normas constitucionais, elas não podem trabalhar de maneira dissociada, não podem trabalhar de forma... não podem trabalhar com atrito. As normas constitucionais, o texto constitucional,
Ele contém normas que trabalham de maneira harmônica entre si. Se elas trabalham, se as normas contidas no texto constitucional trabalham de maneira harmônica entre si, como é que eu posso dizer que uma norma constitucional é maior ou vale mais do que a outra? Como é que eu posso dizer que um princípio constitucional é maior ou vale mais do que outro princípio constitucional? Temos que tomar cuidado com isso. Tá? Mas vamos aqui caminhar adiante. Exatamente por isso que o princípio da legalidade, lá disposto no inciso 2 do artigo 5º da Constituição Federal, prevê que todos nós, tá? Todos nós cidadãos, todos nós, povo brasileiro, somos pessoas livres nas nossas ações, desde que respeitemos as leis existentes. Eu sou livre para fazer o que eu bem quiser. Eu tenho livre-arbítrio para eu fazer tudo o que eu quiser, desde que eu respeite os limites legais, desde que eu respeite a lei, desde que eu respeite a norma. A norma existe, a lei existe para proporcionar, para propiciar, né, uma convivência harmônica no seio social. Porque se não existissem as normas, nós não teríamos a possibilidade de ter uma convivência harmônica no meio social. Vocês percebem que com a norma existem aqueles que transgridem a norma, aqueles que não querem viver harmonicamente no meio social. Vocês imaginem se nós não tivéssemos normas, se nós não tivéssemos leis para regerem o comportamento humano no meio social. Então eu posso fazer tudo o que eu quiser no meio social, desde que este tudo que eu quiser fazer respeite os limites da lei. E aí diz lá o inciso 2 do artigo 5º da Constituição Federal, que é o princípio da legalidade. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. Então eu só estou obrigado a fazer ou deixar de fazer algo se existir uma lei estabelecendo isso. Olha, a lei está proibindo você de fazer isso. Então eu deixo de fazer porque a lei me proíbe fazer isso. Olha, a lei está dizendo que você tem que fazer tal coisa. Então eu estou fazendo isso porque a lei está determinando que eu tenha que fazer. Ah, mas e se eu não fizer? Aí eu vou receber as consequências do meu ato, as consequências que o meu ato pode provocar. Olha, a lei obriga a determinadas pessoas, né? E aí a lei ela vai dizer em que a determinadas pessoas, em determinadas situações, a todos os anos declararem os seus rendimentos. Ah, eu me enquadro nessas pessoas que a lei está fazendo, mas eu não vou declarar. Eu não quero que o governo fique sabendo quais são, né, os meus rendimentos, qual é o meu patrimônio. Tudo bem, você não declara. Só que a lei diz que quem não declarar vai sofrer essa e aquela consequência. Vai pagar multa, vai ter determinadas restrições e assim por diante. Tá? Então, eu tenho uma norma e eu tenho livre-arbítrio. Obedecer ou não obedecer a norma. Eu sei que a norma ela existe, que a norma foi criada na melhor das intenções. Eu sei que a norma foi criada com a intenção de promover um convívio harmônico no meio social. Eu sei que a norma foi criada para que os cidadãos possam viver em harmonia ou em constante harmonia, para que o cidadão possa conviver um respeitando o outro, para que o cidadão saiba, dentro da lei, dentro da norma, onde está o seu limite, onde está o limite do outro. Agora, se eu sei que a norma existe para proporcionar, para propiciar benefícios no meio social, e eu não quero cumprir a norma,
eu tenho que entender que eu vou ter que arcar com os rigores daquela norma, daquela lei. Tá bom? Nós temos aqui vou até passar para vocês um exemplo, tá? de momentos em que a Constituição, ela, além do que nós já falamos, do limite do respeito à intimidade, à privacidade, à honra, tá, né? Mas outro momento em que a Constituição, né, não estabelecendo censura, porém impõe limites. E aí, vou dar como exemplo, lá o artigo 220, parágrafo 4º da Constituição Federal, que prevê que a propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e terapias estará sujeita a restrições legais e conterá, sempre que necessário, advertência sobre os malefícios decorrentes de seu uso. Ou seja, eu tenho uma indústria de tabaco, produz cigarro, tabaco prejudica a saúde. Eu tenho indústria de bebidas alcoólicas, prejudicam a saúde. Eu tenho uma indústria farmacêutica, medicamentos, que também tem seus efeitos colaterais. Eu tenho uma indústria de agrotóxicos, né? Eu não posso livremente estar colocando esses produtos no mercado sem advertir a população dos malefícios que esses produtos possam lhes causar, né? Eu tenho que advertir a população: olha, você quer fumar? Pode fumar, mas o cigarro pode lhe causar tais e tais e tais e tais prejuízos. Você quer beber? Pode beber, mas a bebida alcoólica pode lhe trazer tais e tais e tais e tais malefícios, e assim por diante, tá? Olha, o medicamento tal é bom para isso, mas pode prejudicar em tal coisa. A gente tem um exemplo claro de medicamento dos medicamentos que são utilizados para as infecções, né? Que aquele medicamento ele vai ser utilizado para matar, né, aquele micro-organismo que está te causando, né, a infecção. Porém, além de matar os micro-organismos ruins, ele também mata os micro-organismos bons. Então, todo e qualquer antibiótico que a gente utiliza para um processo, para combater um processo inflamatório, ele vai combater aquele processo inflamatório. Ele vai, de certa maneira, matar aqueles micro-organismos que estão causando aquele processo inflamatório. Porém, ele é tão forte, tão violento, que ele também acaba matando micro-organismos considerados bons para o nosso organismo. Além de outros efeitos colaterais que um antibiótico pode causar, tá? Então, por isso que essa produção científica, tá, do medicamento, ela precisa ter um certo, né, controle, porque eu não posso colocar qualquer coisa no mercado. Então, a liberdade, ela sempre vai esbarrar num determinado limite, tá bom? E é evidente que nós temos leis que são responsáveis pelas regulamentações das atividades, por exemplo, relacionadas às diversões e espetáculos, né? A gente tem exemplo disso, tá? Um programa por exemplo, um filme no cinema. Quando um filme entra em cartaz no cinema, às vezes não aparece lá. Menores de 16 anos não podem assistir. Menores de 18 anos não podem assistir. Por quê? Porque o conteúdo que vai ser passado naquele filme não é apropriado para pessoas abaixo de 18 anos. Ou às vezes
não é apropriado para pessoas abaixo de 16 anos. Ou, às vezes, não é apropriado para pessoas menores de 14 anos. Um espetáculo que você vai assistir, às vezes, também não é apropriado para pessoas nessas condições. Isso é censura? Não. Isso é apenas o exercício da limitação da liberdade de expressão. Eu tenho liberdade de expressão, porém, essa liberdade de expressão, a ela tem que ser impostos limites. Senão, vira o quê? Vira uma baderna o negócio, vira uma bagunça danada. Tá? Outro limite que é imposto a essa liberdade de expressão, que está lá na nossa Constituição, é a proibição do anonimato. Onde diz lá no artigo 5º, inciso 4 da Constituição, que a manifestação do pensamento é livre, mas o anonimato é vedado. Isso significa que eu posso manifestar meu pensamento, só que eu tenho que revelar minha identidade. Olha, quem está dizendo isso sou eu, Valdir. Eu tenho essa liberdade de expressar o meu pensamento, mas eu tenho que dizer que sou eu que estou falando isso. Quem é que está falando isso? Ah, é fulano de tal. Aí tudo bem. Exerço essa liberdade de expressão e aí me identifico, não fico no anonimato. Por isso, eu vou até falar algo, não é específico aqui para o nosso tempo, para o nosso assunto, mas é algo para se pensar também. Por isso que em certas situações, eu sou contra essa questão de usar o termo popular que se usa, né? Que tecnicamente não deveria ser esse termo, né? Mas popularmente é o termo que se usa. Eu sou contra certas denúncias anônimas que são feitas. Não denúncia anônima quando você vai denunciar organizações criminosas, quando você vai denunciar bandidos perigosos, mas às vezes denúncias anônimas que são feitas às vezes em ouvidorias, em questões que realmente não demonstra que aquela pessoa, se ficar no anonimato, corre risco, corre perigo à sua integridade física, à sua vida, né? Então eu acho que nós devemos ter essa questão do anonimato em certas circunstâncias. Quando se mostra evidente, né, a exposição de determinada pessoa a um perigo eminente. Tá? Agora, quando eu não estou expondo quando a identificação daquela pessoa não vai expor a sua vida a um risco, não vai expor pôr em risco a sua integridade física. Por que o anonimato? Aí fica fácil. Eu falo o que eu bem quero, o que eu bem entendo e não me identifico. Isso acontece muito em repartições públicas. Às vezes quando as pessoas fazem denúncias anônimas a ouvidorias, que podem vir a gerar processos administrativos contra pessoas. Puxa vida, eu vou responder um processo e eu nem sei quem está me acusando. E a ampla defesa? E o contraditório? Ah, mas você sabe qual é a acusação. Tá, mas eu preciso saber quem está me acusando. De repente quem está me acusando é alguém, é um desafeto meu. De repente quem está me acusando é alguém que quer tomar o meu cargo, na minha posição naquele órgão público. Por isso está anonimamente criando inverdades a meu respeito. Tem que cuidar muito, tem que se tomar muito cuidado com essa questão do anonimato. Mas vamos caminhar, vamos adiante. Vamos agora falar de liberdade de expressão e democracia. Pronto. E agora, como é que funciona essa questão da liberdade de expressão e democracia? Ao falarmos da liberdade de expressão e democracia, eu entendo que é relevante, né? Entendo que é importante a gente ressaltar que a proteção da liberdade de expressão, ele é um elemento essencial para o exercício da democracia. Veja bem, como é que eu posso exercitar a democracia se eu não tenho uma proteção à liberdade de expressão? Então, para que eu possa exercer essa liberdade de expressão,
é notório, é óbvio, é importante, é relevante, né? Que o exercício dessa democracia, tá, tenha como pano de fundo a proteção a essa liberdade de expressão. Porque se a minha liberdade de expressão não estiver protegida, como é que eu posso expor as minhas ideias? Como é que eu posso expor a minha forma de enxergar, vamos supor, a política no meu país, se eu não posso me expressar? Então eu preciso ter essa liberdade de expressão, e é lógico, com os limites que a própria Constituição impõe, mas eu tenho essa liberdade de expressão, eu tenho um lastro para trabalhar a minha liberdade de expressão, e é através desse lastro que a Constituição me consagra, esse lastro que eu tenho para trabalhar, que eu exerço a minha democracia. É através desse lastro que eu tenho para trabalhar que democraticamente eu discuto ideias com outras pessoas. Outras pessoas expõem o seu modo de pensar para mim, seja no aspecto político, seja no aspecto religioso, seja no aspecto social, mas as pessoas expõem as ideias para mim. E democraticamente eu escuto, eu ouço, e passo a expor as minhas ideias para aquela pessoa, que também democraticamente escuta, ouve as minhas ideias. E a partir desse debate democrático, né, a partir dessa discussão de ideias, não são duas pessoas se degladiando, não são duas pessoas se matando, não são duas pessoas brigando umas com as outras. São duas pessoas debatendo maneiras diferentes de pensar algo. E sempre quando duas pessoas debatem maneiras diferentes de pensar algo, as duas pessoas ganham com isso. As duas pessoas crescem com isso. Porque ao debater as minhas ideias com uma outra pessoa, com certeza, dentre tudo aquilo que eu falar das minhas ideias, eu vou levar algo para aquela pessoa que ela ainda não tenha conhecimento. E que talvez ela goste. E que talvez ela agregue ao seu modo de pensar. Da mesma forma, aquela pessoa que debate comigo as suas ideias e passa para mim as suas ideias e eu as recebo democraticamente, aquela pessoa pode trazer informações para mim que talvez eu não tenha. Ela pode trazer para mim coisas que façam eu enxergar por um outro ângulo aquilo que eu enxergava de uma certa maneira. Ela faz eu enxergar por duas maneiras diferentes. E este fazer eu enxergar por duas maneiras diferentes vai fazer com que eu pense naquilo que a pessoa falou e pense como eu enxergo aquilo. E se aquela pessoa me trouxe algo novo que até então eu não sabia, isso vai agregar conhecimento à minha pessoa. Isso pode às vezes agregar mais valores. Então um debate de ideias, uma discussão de ideias, um debate democrático, uma discussão democrática, só tem a acrescer na vida do cidadão. Por isso que é essencial a proteção a essa liberdade de expressão em decorrência de uma democracia. Se não houver a proteção à liberdade de expressão, eu não tenho um processo democrático. Porque a pessoa está restrita ao que ela vai falar. Ela não tem a liberdade para expor as suas ideias. Ela não tem liberdade para expor o seu modo de pensar. Se ela não tem liberdade para expor as suas ideias, ela não tem liberdade para expor o seu modo de pensar, ela não pode agregar nada ao conhecimento do outro. E vice-versa. Então essa expressão, né, essa liberdade de expressar um modo de enxergar, um modo de pensar, nos proporciona um crescimento intelectual. Nos proporciona estar participando ativamente do processo democrático.
Mas é lógico e é evidente, para que eu participe desse processo democrático, para que eu possa expor as minhas ideias, para que eu possa discutir as minhas ideias, eu tenho que ter um mínimo de conhecimento sobre aquele assunto. As pessoas costumam dizer no meio social que, olha, tem 3 coisas que não se discute: política, religião e futebol. Eu só não vou discutir política se eu não tiver o mínimo de conhecimento necessário para discutir política. Se discute política, sim, porque discutindo política eu vou entender melhor esse processo político que todos nós estamos atrelados a ele. Eu discuto religião, sim, eu tenho que discutir religião. Eu tenho que expor para o outro as ideias que eu tenho sobre determinada religião, e tenho que ouvir do outro as ideias que ele tem sobre determinada religião. Porque se não existe nenhuma religião, a nossa Constituição não determina que não há nenhuma religião melhor do que a outra, como é que eu vou entender a religião do outro se eu não ouvir o que o outro tem a dizer sobre a sua religião? Então se discute sim religião. É lógico que de um modo democrático, de um modo educado, respeitando o que o outro tem a falar sobre a sua religião, e o outro respeitando o que eu tenho a falar sobre a minha religião. O que não se pode permitir é a imposição de uma religião sobre a outra. O que não se pode permitir é uma religião dizer que, olha, eu sou melhor que outra religião. Isso não pode. Mas ouvir o que um representante religioso da religião A tem a dizer, e o que o representante religioso da religião B tem a dizer, o da religião C, o da religião D tem a dizer, é importantíssimo. Porque nós vamos agregar ideias e vamos agregar conhecimento sobre aquelas respectivas religiões. E da mesma forma o futebol. Da mesma forma o futebol. Discutir futebol como gente grande. Discutir futebol com aspectos técnicos. E não discutir futebol como se discute nos botecos, nos botiquins. Eu posso discutir futebol sim, porque eu tenho um conhecimento técnico para isso. E aí eu posso discutir futebol. Além de ter conhecimento técnico, eu sei respeitar o modo de enxergar do outro. Ah, aconteceu uma falta lá no meio de campo. É falta para cartão amarelo, é falta para cartão vermelho, é falta para não cartão. Se eu tiver um conhecimento técnico, e não conhecimento de torcedor. Conhecimento de torcedor, eu não consigo discutir futebol adequadamente. Se eu tiver um conhecimento técnico, eu posso discutir sim com uma outra pessoa que também tem um conhecimento técnico. Olha, eu entendo que aquele tipo de falta é para cartão amarelo, porque a regra tá. Olha, eu entendo que é cartão vermelho, porque a regra Olha, eu entendo que não é nem para cartão, porque a regra diz Eu estou discutindo tecnicamente o futebol. Por que não se discute futebol? Por quê? Então, essas palavras de se não discutir futebol, não se discutir política e não se discutir religião, são palavras vindas de pessoas que têm ignorância sobre respectivos assuntos. Bom, eu não conheço de religião, então é muito mais fácil falar que religião não se discute. Eu não conheço de política, nem me interessa política, então é muito mais fácil dizer que política não se discute. Eu não conheço de futebol e nem me interessa, é muito mais fácil dizer que futebol não se discute. Isso é o tipo de fala de pessoa que não está preparada ou que não tem o conhecimento técnico para discutir aquela determinada área do conhecimento. Tá bom? E essa liberdade de expressão num processo democrático faz com que nós, com que a gente possa ter liberdade de participar de uma maneira mais efetiva da vida política de um país. Através dessa liberdade de expressão, num país democrático, abre a possibilidade para que eu tenha uma participação, ou para que eu seja muito mais participativo na vida política daquele determinado país. Tá? Mas aí é lógico, para que
eu tenha uma vida participativa, né, na política, né, que eu tenha uma participação efetiva na política, o que é necessário, o que é fundamental? É necessário, é fundamental que nós, enquanto cidadãos, tenhamos um acesso maior a todo tipo de informação. Porque se eu não tiver acesso aos tipos de informações que nós temos, ou a todo tipo de informação, como é que eu vou poder exercer essa participação maior na vida política do país? Eu não tenho acesso a informação nenhuma sobre como é que anda a situação política, a vida política do país. Eu não tenho informação nenhuma sobre as decisões políticas que estão sendo tomadas. Então, não é só o fato de ser fundamental para a democracia, tá? A liberdade de expressão, ela também tem um papel muito relevante no exercício do livre desenvolvimento da personalidade e da dignidade das pessoas. A gente tem que entender isso e tem que perceber isso de uma maneira mais clara. Então, quando eu falo de liberdade de expressão, eu não posso me referir à liberdade de expressão única e exclusivamente como um fator ou como um fato fundamental para a democracia. Não é só isso. Esta liberdade de expressão, ela tem um papel importantíssimo, relevantíssimo para um exercício livre no desenvolvimento da personalidade e da dignidade das pessoas. Eu preciso, né, dessa liberdade de expressão para que eu tenha esse desenvolvimento livre, para que eu possa exercitar livremente e alcançar os mais altos graus da minha dignidade enquanto pessoa humana, da minha personalidade enquanto pessoa. E aí, o exercício, como eu já falei, esse exercício da expressão, né, dessa liberdade de expressão, o que ele vai nos possibilitar? Ele nos possibilita interagir com as outras pessoas, compartilhar ideias com outras pessoas, compartilhar sentimentos com outras pessoas. E entendam, isso é de vital importância para a existência do homem na Terra. É de vital importância que eu possa compartilhar, que eu possa interagir ideias e sentimentos com outras pessoas, tá bom? Caminhando agora, gente, para a liberdade de imprensa, que é nosso último tópico. Estamos caminhando para a finalização aqui da nossa explanação. Não digo que nosso bate-papo, né, porque aulas, se nós fôssemos dar realmente uma aula sobre esse conteúdo, democracia, liberdade de imprensa, nós precisaríamos pelo menos de umas 40 horas aulas para a gente poder realmente, efetivamente, trabalhar o assunto com as suas devidas profundidades. Mas aqui é apenas um bate-papo e passar para vocês de uma maneira assim, superficial, mais importante, né, com trechos importantes, com palavras importantes, com situações importantes, sobre essa questão da democracia e a liberdade de expressão, tá bom? Então vamos lá, vamos tratar agora da liberdade de imprensa. Essa liberdade de imprensa, ela está situada, né, ou ela está atrelada, tá, como um importante, um relevante aspecto da liberdade de expressão. Então, a liberdade de imprensa, ela está ali ligada, atrelada à liberdade de expressão, né, dentro de uma lógica de uma sociedade democrática. Tendo em vista aqui que os meios de comunicação, tá, eles são notórios incentivadores para a difusão de diferentes pontos de vista, e até proporcionam um estímulo ao diálogo. Vocês podem perceber no dia a dia que diferentes veículos de informações que nós temos,
É lógico que eu não vou citar nomes aqui, mas eu tenho um veículo de informação A e eu tenho um veículo de informação B. Às vezes, o veículo de informação ele trata da mesma matéria que o veículo de informação B, porém com expressões diferentes, com maneiras de apresentar aquela informação diferente, às vezes com tendência para determinado lado, às vezes não tendenciosamente. Mas a gente percebe que vários veículos de informação às vezes tratam do mesmo assunto, da mesma matéria, da mesma reportagem, e esboçam isso com enfoques totalmente diferentes. Ah, mas não é a mesma matéria? Não é o mesmo assunto? Não é o mesmo caso? É, mas este veículo enxerga de um jeito e está expressando, né, essa matéria assim. Aquele outro veículo de comunicação enxerga de um outro jeito e está expressando a matéria de uma forma diferente. Com isso, o que significa que o veículo A está certo, o veículo B está errado? Ou o veículo B está certo, o veículo A está errado? Não. São maneiras diferentes de se enxergar a mesma notícia. São maneiras diferentes de se enxergar o mesmo fato que aconteceu. E isso acaba incentivando e acaba difundindo diferentes pontos de vista entre as pessoas. Mas qual é a ideia disso? Da difusão de diferentes pontos de vista? A ideia dessa difusão de diferentes pontos de vista é única e exclusivamente estimular um bom diálogo. Não é para criar inimizades. É para estimular o bom diálogo. Ah, aquela pessoa que é fiel espectador daquele fiel telespectador daquele jornal A, que apresenta uma notícia de uma determinada forma, e o outro é fiel telespectador do jornal B, que apresenta aquela mesma notícia de uma maneira diferente. Isso proporciona para nós, enquanto cidadãos, a oportunidade de debatermos diferentes pontos de vistas. E isso estimula o diálogo que deve existir entre as pessoas dentro da sociedade. Porque o diálogo vai cada vez mais, a ideia do diálogo é proporcionar o enriquecimento intelectual das pessoas. Quanto mais eu dialogo com pessoas, é lógico, pessoas que tenham conhecimento, determinado grau de conhecimento, ou dominem determinado conhecimento em certa coisa, certa área, né? O que vai acontecer? Qual é a tendência? É que cada vez mais eu adquira mais conhecimento. Porque eu estou no meu dia a dia lidando com aquela pessoa que tem um certo grau de conhecimento, um certo grau de inteligência. Então, e quando eu pego duas pessoas que são inteligentes, que gostam de órgãos televisivos diferentes, que trazem ideias diferentes, o que acontece com isso? Um diálogo entre duas pessoas inteligentes, que vai proporcionar algo mais inteligente ainda. E ao estimular esse diálogo, né, proporciona-se cada vez mais o crescimento do ser humano. Por isso que eu volto àquela máxima que eu falei lá atrás. Por que não se discute religião? Por que não se discute futebol? Por que não se discute política? Quanto mais discutir política, mais sabedor da política eu vou me tornar. Mais conhecedor do meio político eu vou me tornar. E quanto mais eu conhecer da política, melhores serão cada vez as decisões que eu tomar que estejam ligadas à política. Quanto mais eu conhecer a política, melhor eu saberei escolher
aquele candidato a tal cargo político. Quanto menos eu conhecer da política, quanto menos eu interessar com a política, cada vez eu vou escolher cada vez mais pior o meu representante, seja no poder executivo, seja no poder legislativo, porque cada vez eu vou conhecendo menos a política, cada vez eu vou me distanciando desse conhecimento, cada vez eu vou ficando mais longe desse processo democrático. E cada vez que eu ficar mais longe do processo democrático, mais longe eu vou ficando dos conhecimentos que fazem de mim um cidadão que exerce o seu papel, que exerce a sua cidadania dentro de um processo democrático. Porque eu estou ali atento a tudo que está acontecendo, seja no meio político, seja no meio público e assim por diante. Eu estou acompanhando tudo. Ah, mas isso não vai garantir que o seu candidato não vai te enganar, que o seu candidato não vai não vai ser corrupto. Não. Mas pelo menos eu sei que na hora que eu faço aquela minha escolha, eu estou fazendo uma escolha consciente. Vocês já pensaram naquela pessoa que quando vai fazer uma escolha, ela fala, já que fulano não foi para o segundo turno, eu vou votar no Beltrano, que é menos pior. Gente, você não está escolhendo um candidato. Você está pegando o menos pior. Se for para escolher o menos pior, é melhor votar em ninguém do que escolher o menos. Veja só como a sociedade, como as pessoas da sociedade, elas trazem os mais esdrúxulos, os mais ridículos argumentos para as besteiras que elas fazem. Eu vou votar no menos pior. Como que se votasse no menos pior, estaria resolvendo o problema. E a questão não é essa. Eu tenho que ter um voto consciente. Eu estou votando nessa pessoa porque eu estudei essa pessoa, eu acompanho essa pessoa politicamente há tanto tempo, e do que eu acompanho essa pessoa politicamente há tanto tempo, eu entendo que ela é a melhor nesse momento. Ah, mas ela não foi para o segundo turno, e agora? Bom, dos dois que estão no segundo turno, eu não conheço nenhum dos dois. Não tenho empatia por nenhum dos dois. Então eu não vou votar em nenhum dos dois. Não tem essa de votar no menos pior. Não existe isso no processo democrático. Eu tenho que participar. Eu tenho que estar atento à vida política do meu país. Porque só assim eu consigo construir, ou só assim eu consigo proporcionar que se construa um país melhor. Tá? Então vamos lá. A gente pode perceber também que quando existe uma censura, não há o exercício dessa liberdade de imprensa. Por quê? Porque se eu estou censurando, né, não existe a liberdade de imprensa. A imprensa não tem liberdade para atuar, porque eu censuro. Eu censurando, o que acontece? Havendo essa censura, o que acontece? Os governantes, eles vão deter o controle de todas as informações que chegam à população. Com isso, o que vai acontecer? Só vai ser autorizado chegar à população aquelas informações que ele ou que eles que estão no poder, que aqueles entes que governam, né, desejam que cheguem na população. Aquelas informações que sejam convenientes a quem está no poder. E aí o que acontece com isso? Você vai criar uma falsa impressão de que tudo está no mais perfeito funcionamento. Sendo que na realidade, o que acontece é que a população ela não tem o mínimo de acesso aos bastidores do que está acontecendo nas repartições públicas, na vida política daquele país. Poxa vida, se eu como enquanto cidadão não tenho acesso mínimo ao que acontece nos bastidores das repartições públicas,
como o próprio nome diz, repartição pública, né? Nos bastidores da vida política, como é que eu posso exercer democraticamente, né, essa liberdade de expressão? Não tenho como, tá? E essa garantia que é dada à liberdade de imprensa, ela está justamente focada, né, nessa divulgação de informações que são úteis para a sociedade e que também são necessárias à população. Para que a população, né, ela não se torne cidadãos antidemocráticos, em decorrência do desconhecimento da realidade dos fatos que estão acontecendo ao seu redor. Então, quando você concede liberdade aos meios de imprensa, é justamente para isso, para que esses meios de imprensa eles não sejam, digamos assim, impedidos de levarem à população a realidade do que está acontecendo, para que através do conhecimento dessa realidade do que está acontecendo no meio político do país, a população, cada um de nós, possa, dentro dos seus conhecimentos, dos seus limites, propiciar ideias daquilo de melhor a ser feito em relação àquela informação que foi recebida, ou levar aquela informação que foi recebida à discussão com outras pessoas para aumentar o nosso conhecimento em relação àquele fato. E aí saber, se for necessário tomadas de decisões, saber qual é a melhor decisão a ser tomada, mas com consciência, né? Sabendo que aquela decisão que está sendo tomada não é decisão como se fosse assim um chute no vento, um chute no ar. É uma decisão consciente, uma decisão que foi pensada, discutida e aprovada. Bom? Também é verdade que no nosso sistema constitucional não existe nenhum direito que é absoluto, nós já falamos disso, né? Que os direitos eles são todos limitados, né? Que ora eles estão limitados por valores, valores coletivos da sociedade, e outra hora são limitados por outros direitos. Então a própria Constituição, às vezes um valor limita o outro valor, às vezes um direito limita o outro direito, e assim por diante. Porque como nós falamos, a Constituição ela trabalha de uma maneira harmônica, tá? Eu acho importante também a gente esclarecer que a mídia ela deve ter uma cautela muito importante na hora que ela vai propagar as informações, já que essas informações que a mídia propaga, ela tem um alcance muito grande. Às vezes o que sai no jornal aqui, uma coisa que sai no jornal aqui em São Paulo, sai no Brasil inteiro, e às vezes até outros países do mundo. Então, olha o poder de propagação daquelas informações que estão nas mãos da mídia. Então, por isso que a mídia ela tem que ter uma cautela muito grande com aquilo que ela vai passar de informação para a sociedade. Porque às vezes informações equivocadas podem resultar na violação de direitos e causar, às vezes, danos irreparáveis. Às vezes causar danos imensuráveis. Tá? Então é importante o papel da mídia, é importante o papel dos veículos de comunicação? Sim, importantíssimo. Porque eles propagam as informações. Porém, esse papel tem que ser exercido com cautela. Propagar informações não é simplesmente pegar aquelas informações e jogar no ventilador. Para propagar as informações tem que ter responsabilidade. Repito, propagar informações equivocadas pode resultar em violação de direitos e gerar, às vezes, danos irreparáveis. Tá bom? É importante também a gente saber que um dos principais motivos pelos quais o legislador estabeleceu o inciso 5 no artigo da Constituição, né,
que é a garantia de resposta, tá, àquelas pessoas que se sentirem ofendidas por matérias ou publicações veiculadas pelos meios de comunicação, é justamente garantir esse direito, tá? Direito não, essa proteção que cada um de nós temos, a nossa intimidade, a nossa privacidade, a nossa honra e assim por diante. Então, se um veículo da mídia propaga alguma informação que ofende a minha honra, que agride a minha intimidade, a Constituição me garante o direito de resposta, né? Então, a gente pode perceber que notícias falsas propagadas principalmente durante os períodos eleitorais, né? E isso acontece muito no nosso país, infelizmente, né? Chegou próximo do período eleitoral, você recebe aquele monte de notícias, às vezes falsas, às vezes coisas que se inventam para denegrir a imagem do outro candidato e assim, de maneira desonesta, alcançar votos, né? Eu tenho que alcançar votos pela minha capacidade, pela minha competência, pelo meu currículo político. Assim eu conquisto votos. E não propagando informações falsas para denegrir a imagem do meu concorrente e obter votos. É muita deslealdade. É algo muito baixo, né? Então, isso pode provocar grandes distorções na opinião pública. E aí o que acontece com isso? Você fragiliza o processo democrático. O processo democrático ele fica frágil. Porque aquele outro só chegou lá propagando informações falsas. Informações simplesmente para denegrir a imagem do outro. E eu acho também importante destacar que aos veículos de comunicação também são impostas as mesmas limitações que são impostas a qualquer indivíduo. É o que nós acabamos de falar, né? A mídia ela tem essa liberdade de imprensa, de democraticamente propagar as informações, democraticamente ter os seus informantes, e aí a lei protege também, né, a divulgação dos dados dessa pessoa que é o informante daquele veículo midiático, mas essa liberdade de imprensa, ela também tem suas limitações, e ela esbarra mais uma vez também, né, quando começa o direito do outro. Quando começa o direito do outro à sua dignidade, quando começa o direito do outro à sua privacidade, quando começa o direito do outro à sua intimidade e assim por diante. Então, quando se fala de liberdade de expressão, eu tenho liberdade de expressar, sim. Mas essa liberdade de expressão que é consagrado a qualquer veículo de comunicação vai esbarrar no limite onde começa os direitos do outro, tá? Então essa liberdade também não é absoluta. A liberdade de expressão de ideias que não é absoluta funciona da mesma forma da liberdade de imprensa. Dentro de um processo democrático, ambos tipos de liberdade, seja de expressão, seja de imprensa, encontram seus limites onde começa o direito do outro, tá? Então, gente, caminhando lá já para o final da nossa explanação, dessa forma a gente não pode permitir que essa liberdade de imprensa se sobreponha a outros direitos fundamentais. Isso é notório, isso é, né, fundamental. A liberdade de imprensa ela não pode se sobrepor a outros direitos fundamentais. Tá? Mas a minha liberdade de imprensa, tá, mas sua liberdade de imprensa ela vai até aqui. Aqui existe existe direito de outro. Você não pode invadir o direito do outro. Se invadir, vai ser responsabilizado por isso, vai responder por isso. E aí, nesse sentido, gente, fica claro e evidente que os veículos de comunicação e mídia não podem propagar o racismo, não podem disseminar o preconceito ou violar a intimidade das pessoas, tá? Ficamos por aqui. Espero que
esse conteúdo que foi passado para vocês, ele tem agregado um pouco mais de conhecimento para cada um que teve a oportunidade de ter acesso a esta aula. Espero que o material escrito esteja também adequado àquilo que cada um de vocês procura, e aguardo vocês em novas oportunidades. Aguardo novos convites da Escola de Especialistas para discutirmos, para tratarmos, para discorrermos sobre outros assuntos que são importantes para a nossa sociedade. Obrigado pela atenção de cada um de vocês.